Bom dia, pessoal. Então, eu fiquei aqui com essa parábola bem cabulosa, que é, olha logo para a tela, que é a figueira. E, bem, fiquei, quando a gente estava no processo, né, de pensar, de escolher, ela me veio muito rapidamente, justamente pelo fato de ser uma parábola de difícil aceitação ou compreensão da nossa parte, né? A gente fica um pouco incomodado com algumas coisas e que ficam meio, parece, desalinhadas ou desajustadas com o que Jesus veio nos dizer, né? Pelo menos para algumas pessoas. Então, eu vou ler rapidinho aqui esse trecho que é bem pequenininho, que está lá também, que esse é de Marcos, né? Tem também de Mateus, e que está lá também no nosso Evangelho. Então, parábola da figueira que secou. Quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se que dissera a Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus, digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá com efeito acontece. Bem, daí a gente já tira muitos estranhamentos, né? Como o fato de Jesus exigir de uma figueira, né, que não tem figo, porque não há tempo, né, tempo de figos, e que ela tenha ali um figo para saciar a sua fome. Então eu coloquei aqui alguns questionamentos, né, que podem vir a partir dessa parábola. Que a primeira é: por que Jesus amaldiçoou uma árvore que não está em tempo de figos por não ter figos? A segunda: Jesus jogou praga na figueira por não ter ofertado o que ele queria, saciado a sua fome? Por que Jesus, ao invés de amaldiçoá-la, não faz uso de figos, como fez com os pães e os peixes, frente à demanda da fome? Né? Então, essa parábola, ela me fez lembrar esse momento em que a fome apareceu também como uma demanda, e Jesus, no sermão, né, ali, junto, em comunhão com aquelas pessoas, ele, embebecido, né, daquela energia que estava colocada, daquelas pessoas que o seguiram a pé, porque queriam estar na sua presença, ele fez multiplicar os pães e os peixes, porque os apóstolos mesmo só tinham pouquinha coisa e não tinham como dividir, né? Então Jesus deu um ensinamento a partir disso também. Então aqui nosso esforço está sempre sendo de buscar o sentido profundo, né, dessas palavras. Ou seja, é isso que é um trabalho que é feito internamente para essa construção do reino, que, como veio trouxe a crise, é dentro da gente. Então, eu acho que primeiro a gente pode começar, talvez, a tentar responder a terceira pergunta, que compreendendo que Jesus, né, que não fazia nada à toa, ele com certeza ele não estava interessado em burlar o tempo. O que foi? Tá saindo? Vamos lá. Tá. Ele não estava interessado em burlar o tempo e nem burlar também a natureza arbórea ali dessa espécie, né? Seja para amaldiçoar ou também para fazer frutificar. Então, ele queria outra coisa com isso, né? O que é interessante dessa parábola, porque é uma parábola, é que havia ali uma encenação profética, né? O Haroldo ele traz essa informação para a gente,
de que não era como aquelas que a gente está acostumado, que Jesus conta uma história, mas ele ensena. Então isso também tem um valor, né? Isso tem uma intensidade que a gente tem que se ater também. Né? Então, quando, né, só retornando aqui, quando ele está nesse cenário da multiplicação dos pães e dos peixes, ele se utiliza, né? Jesus fazia isso o tempo todo, ele se utilizava do que estava no ambiente. Esses eram os seus milagres, né? Que não eram bem milagres como o Espiritismo nos parece. E aí, quando a gente começa a tentar entender o que estava ali acontecendo, né, no contexto em que Jesus faz essa encenação, que ele dramatiza isso, a gente chega à informação de que era o momento em que Jesus estava fazendo uma viagem a Jerusalém. E aí, no primeiro momento, assim que ele chega, ele passa pelo templo. E o templo acontecendo toda aquela balbúrdia, né, dos vendilhões, comercializando em nome de Deus, né, e aí, tá, Jesus dá aquela olhada e segue para Betânia para se hospedar. E o momento dessa figueira é o momento que ele acorda e está retornando ao templo, que vai ser aquela cena daquela outra passagem que a gente conhece, né, dos mercadores. Então tá. Então já tem uma energia aí que se coloca, né? Já tem um contexto de que Jesus já queria dizer algo antecipadamente, né, antes de agir. Vamos analisar aqui a encenação profética. Isso que eu tentei destacar no início, da fome, ela aparece como uma necessidade e uma demanda. Né? E se a gente vai vendo as outras palavras, a fome está sempre presente nesse contexto. Eu lembrei também nesse momento de quando Jesus, que é o que está em Mateus 25, ele fala, antes da parábola do bom samaritano, ele fala dos bodes e das ovelhas, né? Ele faz essa distinção. E ele fala que foram aqueles, né, no caso, as ovelhas, né, que receberam o reino de Deus, foram aquelas que, quando ele teve fome, deram de comer, quando ele teve sede, deram de beber, enfim, o vestir, o visitar, tudo mais. E aqui, nesse contexto de necessidade, é uma necessidade simbólica, porque a fome de Jesus só poderia ser de uma qualidade espiritual. Não era uma fome como a nossa, ele queria comer filho, sabe? E que era, não, tudo bem, talvez ele quisesse, sabe? Tudo bem. Mas assim, quando a gente pega o contexto geral e do ensinamento, né, desse entendimento que Jesus não faz nada à toa. E como demanda, o que é, né, que isso aparece? Como demanda, tal como que está lá na outra passagem, é quando ele diz: tive fome e me deste de comer. Né? Então, essa demanda é de uma espera de um retorno amoroso, que está em todo o mandamento. Então, para aquele que não faz, retira-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno. Essa aqui está na outra passagem, que é a mesma coisa, né, dessa praga, dessa maldição de Jesus, quando nessa parábola que a gente trabalha em cima, ele fala: jamais alguém come um fruto de ti. Então, quando a gente faz esse link, né, a gente consegue perceber que Jesus aqui, ele estava fazendo um apontamento específico. Ele estava fazendo um apontamento para a hipocrisia. Por quê? Porque jamais Jesus ele contaria com algo que a gente não pode dar. Na verdade, ele conta com algo que a gente pode dar, né? Então, uma figueira, ela pode dar filhos, né? Se espera que ela dê filhos. Então, a única coisa que pode atrapalhar é que haja um período de seca, uma praga, alguma coisa assim. Mas aí, o que Jesus está apontando é justamente para isso. Ela pode dar figos, mas ela não tem figos, ela ainda não está no momento. Ela ainda não amadureceu. E ela se utiliza dessa carência para atrair para si uma atenção. Então, não tinha nada a ver com a árvore da figueira, o momento que ela dá frutos em si. Né? Mas sim com a gente. O tempo todo Jesus usa a natureza de alegoria para falar das árvores.
Bem, a hipocrisia, quando você busca no Google, né, você entra no site do dicionário, ela é uma palavra que é originária do grego, né, hipócrisis, e que vem de um ato de representar um papel, né? Então, a figueira, na verdade, fazia muito sentido para ser utilizada nessa temática que Jesus escolhe para colocar como reflexão antes do que ele vai se deparar novamente e atuar, né, entrar em ação, que é quando ele joga tudo no chão, de forma bem enérgica e firme. Então ela tem todo um sentido, porque ela, olha como ela é bonita, né? Olha como ela é esplendorosa. E que isso tem a ver com as aparências que a gente assume. Por que a gente vive em sociedade? Né? Por que a gente quer ser aceito nos grupos? E que isso também tem a ver com o instinto de sobrevivência nosso. Então, aqui eu tentei fazer essa divisão para a gente conseguir se identificar mais com essa árvore, né? Em que estaria aqui o solo, que tem a ver com a verdade do Espírito, isso que a Belinha trouxe bem legal também, e que é justamente esses solos, na verdade, no plural, né? A árvore, que tem a ver com essa personalidade encarnada, e o que seria o fruto e o figo. Fruto e o figo. O conteúdo do sentimento. Então, se nesse sentido que Jesus fala, quando a gente traz para uma alma e não, né, para essa análise de como funciona uma árvore, esse tempo de frutificar, quando a gente traz para a nossa alma, é porque a gente não está em tempo de frutificar. E isso tem a ver com o nosso orgulho, com a nossa vaidade de querer aparentar e oferecer entre aspas, mais do que a gente tem, ou aquilo que a gente não tem. Então, se a gente oferece, vai ser um fruto pobre. Se chega a nascer algum fruto, vai ser um fruto podre. Né? Como também tem aquela outra parábola que fala dos frutos, né? Os bons frutos e os maus frutos. Quando a árvore seca, Jesus tem essa intenção de mostrar sobre... ele está exemplificando o funcionamento da lei de causa e efeito. Porque qual é a causa? A causa está onde? A causa, ela está aqui no solo. Né? É a verdade do Espírito. Qual é a verdade do seu Espírito? Né? É a partir daqui que ela pode se desenvolver, né? Ou seja, por meio da nutrição desse solo, ela pode se desenvolver e oferecer bons frutos. Então, se a causa é a verdade do Espírito, é uma verdade de qualidade má ou sombria, porque o lado sombrio nosso não necessariamente ele é mau, acho que a gente tem que ter isso em mente, mas é só algo que se oculta, algo que não está nas aparências. Então, se essa qualidade aqui é desse tipo, o meu fruto, se tem algum fruto, né, ele só vai poder aparentar dessa forma, ainda que seja bonitinho por dentro, por fora, quer dizer, quem tem aquela maçã que a gente morde está estragada por dentro. Mas quando Jesus ele fala, ele amaldiçoa, o que é a maldição? Eu estava falando, né, de que Jesus exemplifica, por meio dessa parábola, o funcionamento de uma lei de causa e efeito. Então, o que não tem a ver com uma praga, com uma maldição, né, com um fim torturante, quando ele fala palavras que a gente toma de forma ruim, com estranheza, que é lança-te ao fogo do inferno. Então, a gente vai precisar entender um pouco o que é esse fogo do inferno também. E aí, para concluir essa parte, é que então, quando as almas, né, como essas que Jesus está se interessando, aquelas que ele vai encontrar novamente lá no templo, essas da performance, quando elas são convocadas nessa fome de Jesus que convoca algo para cumprir o seu propósito, e daí elas não ofertam, mas mesmo assim pagam de fértil, de frutífera, ou seja, bonitonas assim, o efeito disso é que toda a face fique evidente. Né? E foi exatamente com isso que Jesus se depara. Essa foi a decepção. Uma decepção que a gente vai conseguir entender um pouco melhor, que não tem a ver com se esperar de alguém que não pode dar.
Não tem a ver com isso. E aí, continuando um pouco mais para frente, deixa eu pegar esse. Um pouco mais para frente, né? Jesus, no diálogo, depois que ele já derruba tudo, faz mal o negócio dele, no diálogo lá com o pessoal que depois gesta e que fica estressado com o que acontece, né, eles perguntam para Jesus quem deu autoridade para ele fazer isso. E aí tem uma dinâmica lá que acontece, né? Enfim, em resumo, para não entrar em outra coisa, Jesus lança uma questão para eles, conta uma história. Fala de um homem que tinha 2 filhos e que disse assim: meu filho vai trabalhar hoje na vinha, né, para um dos filhos, disse para o primeiro. E esse primeiro falou: não quero. Mas aí depois ele se arrependeu e foi. E o segundo que falou: vou sim, ele não foi. E aí Jesus pergunta: quem desses 2 fez a vontade do meu pai? E os que estavam ali, né, sempre testando Jesus, eles dizem: o primeiro. E aí Jesus fala: em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Isso aqui é aquilo que dá o fechamento do capítulo todo para a gente entender por completo. Sabe como assim as meretrizes, os publicanos, os maiores pecadores da época, eles têm o reino de Deus? Porque exatamente eles não se escondem atrás de uma performance, eles não ficam tentando se esconder atrás de uma máscara, sabe? Eles assumem ali o seu elemento sombrio, eles tomam para si, eles têm contato com isso. E vocês não, vocês ficam se passando de bonzinhos, de maravilhosos, de conhecedores do amor, da lei, e vocês são péssimos, sabe? E então, fica evidente aqui, né? Faz esse fechamento dessa oposição de Jesus à hipocrisia. E também aquilo que a gente já viu, né, também, dos túmulos caiados. Quando Jesus fala, né, vocês são limpos por fora e podres por dentro, né? Ou seja, vocês estão cheios de coisa aí, vocês não vão olhar, vocês vão ficar fingindo que isso não está acontecendo, vocês vão se passar por outras pessoas, por outras coisas que vocês não têm. O solo de vocês é infértil, né? Vocês não estão vendo que vocês só estão se utilizando de uma aparência fértil. Então, sempre quando ele está assim, ele é muito enérgico quando ele está se opondo à hipocrisia. E quando ele faz isso, ele geralmente ele usa esse símbolo do fogo do inferno, né, que queima. E que esse inferno, ele não está em outro lugar. O inferno é aqui, né, tem algumas canções que trazem isso. E o inferno é aqui e é dentro. É o inferno dentro da gente. A gente vive no inferno que é produzido por nós mesmos. E que tem a ver, né, com um momento posterior que vem e que advém, que é o cair em si. Esse cair em si é o que possibilita passar por esse inferno. Então, quando Jesus fala que vai haver um inferno, vai haver ranger de dentes, né, ele não está querendo nos punir. Ele está dizendo que isso é só uma consequência e que é um processo que é até importante, que vai dar em algum lugar, que é nessa queda de si, que é quando está lá na Gênesis, a gente cansa de sofrer, a gente cansa de fazer o mal porque a gente não recebe um retorno para a nossa alma. E o que está lá no Livro dos Espíritos, que Kardec coloca, é que faz-se místico que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então a gente está vendo isso por toda a extensão, não só da doutrina espírita, mas de Jesus, que já conhece há muito tempo. Aqui mais propriamente sobre essa maldição, a figueira, isso que não desce bem da gente, né? Isso que a gente não consegue degustar, isso que como colocou Suzano, né, fica como um aperto no fundo do peito. O que é isso? Né? E quando você pesquisa o significado da palavra maldição, tem a ver com maldizer. As palavras de Jesus serviram como um espelho. Quando Jesus fala isso frente a uma figueira, frente a uma alma que se mostra fértil, que não tem nada de bom para dar,
ele obriga essa alma, nos obriga a nos confrontarmos com essa imagem feia, né? Que é essa figueira que depois fica seca. Que com muitos esforços buscamos esconder dos outros e de nós. É o inconsciente que a gente veio trabalhando, né? Dos estudos para cá. A árvore seca, após o processo de queimação, porque quando seca, né, geralmente é porque ela passou por um processo de queimação ou de falta d'água, algo, enfim, uma combustão, uma modificação, uma metamorfose. Então, após esse processo de queimação, agora expurga a sua forma real, de quem está pronto para recomeçar. E aqui eu lembrei das árvores do cerrado, né? O cerrado tem um processo disso, de queima natural. E essa queima natural é o que depois possibilita que mais rapidamente ele consiga ter o seu solo nutrido para que as folhas cresçam, que as árvores cresçam depois verdinhas, né? E férteis. E é justamente isso. Essa seca não é algo ruim, sabe? Quando ela já está seca. Ela teve que passar por um processo antes. E ali depois ela se encontra seca. A figueira seca é a representação do estado de queda em si. Quando, após passar do processo de sofrimento no confronto com as nossas sombras e de resistência egóica de culpa, que é o que aparece quando a gente está nesse processo, as nossas ilusões secam. Esse mundo de aparências que a gente estava se colocando, eles caem por terra, pois não possuem conteúdo sólido dentro de si, por não ser resultado de uma verdadeira ligação entre o ego e o céu. A gente estava totalmente cindido, o nosso ego estava totalmente querendo se afastar do nosso self, ainda que ele esteja ali por trás comandando tudo. E o que na verdade ocorre é que esse self, ele também está ali nos mostrando essa sombra. Então, esse cair em si, na encenação, é um Jesus, é sobre um Jesus que atua como self. O Jesus faz esse movimento. E essas aqui são citações de Joana que eu achei ótimas para a gente entender um pouco, que eu vou passar rapidinho, que ela fala: cair em si, portanto, é uma forma de conversão, de voltar-se para algo novo ou redescobrir o valor do que possuía e desperdiçou. Então, talvez aquela árvore ali que parecesse uma figueira, que não tinha frutos, talvez ela fosse uma bananeira. E que aí não soube, entendeu? Elaborar e trabalhar em cima das suas potencialidades para dar banana e alimentar Jesus. Deve ser mais gostoso também. A coragem de autodescobrir-se, identificando os erros que se permitiu e o desejo real por uma nova conduta, facultam que o self aceite a sombra e integre-a harmoniosamente, facultando-se a alegria da recuperação. Então, vê que esse é um momento, que, é claro, a gente passa por uma dor, mas é aquilo que os espíritos trazem de bendita dor, porque a gente chega aqui, a gente é movido por essa coragem de se ver, de identificar os nossos erros, por meio desse desejo real de se transformar. E isso, essa coragem, isso que aparece uma coragem que depois a gente vai ver que é a fé, que está no final dessa parábola, tem a ver com esse self que nos mostra essa sombra, para que a gente integre harmoniosamente, porque essa sombra também é a gente, e que quando a gente fica cindido assim, a gente não está utilizando todos os talentos que Jesus nos trouxe, nos deu, nos ofereceu. Tá. E aqui, por último, essa de fechamento dessa parte, ele fala que é impositivo, ela fala, é impositivo primordial para a saúde e penetração do ser consciente nos arquivos do inconsciente, equipado, no entanto, de entendimento e valor moral, que é o nosso esforço que a gente tem feito, a fim de auto-enfrentar-se, não se permitindo o surgimento de conflitos pelo descobrir-se. Espera aí que eu não consigo ver. Eu não posso pensar, deixa eu ver se pelo descobrir-se como realmente se é, e não conforme se pensa ou se projeta no mundo exterior. Então isso dá um fechamento ótimo, essa fala ótima de Joana, que é justamente isso. Quando a gente
percebe que a gente não é claro que vai vir ali, né? O nosso ego ele é muito resistente. Vai vir uma decepção, porque a gente acreditou que a gente era aquilo. E vai ser difícil, vai ser doloroso. Só que isso é só um processo, essa parte vai passar. E eu acho, pelo que a gente tem colhido aí de informação, que a gente já está nesse momento de saber lidar um pouco melhor com isso. Sabe? De saber lidar melhor com isso, e por isso que agora o convite que tem sido feito com muita frequência, e que a gente tem visualizado cada vez mais na literatura, é do sentir. Né? E se for esse sentimento, então, de culpa, de raiva, de laceração que vem, deixa ele vir, vê como ele está acontecendo. Porque geralmente quando a gente se depara com esse sentimento, a gente quer logo fugir. Então a gente interrompe o processo. E não é por aí. Mais uma imagem do Suzano, eu adoro ver. E aí, chegando aqui, uma coisa só que eu queria trazer que eu acho importante é que nesse processo de cair em si, né, e que Jesus está aqui atuando como nosso self, quando ele lança esse fogo, ele está, na verdade, fazendo queimar esses aspectos sombrios. Né? E o que queima isso é a luz. É a luz que queima. Então é só para a gente entender que isso que aparece como dor, isso que é muito difícil, é um processo que realmente é importante. E que, na verdade, quando Jesus vem lá nas bem-aventuranças, ele está o tempo todo se referindo aos injustiçados, aos sofredores, aos pobres, ou seja, aos desvalidos, aos desgraçados dessa vida material, e que ele fala, passe por isso, suporte, sem murmurar. É que esse sem murmurar quer dizer que então a gente está passando, dando abertura para ser conduzido pelo nosso céu. A gente não está criando resistência. Então, eu acho que entender isso é fundamental para a gente não lidar com essa estranheza, sabe? Em relação ao fogo, a essa dor, a esse sofrimento. E chegando na fé, eu pensei, né, a gente estudando e tal, e quando Jesus está lá no final, quando ele fala que é uma história que teve fé, isso também foi outra coisa. Porque eu fiquei pensando sobre a fé, né? E quando a gente vai relacionar a fé com as leis de Deus, a gente vê que todas as leis, aquela que a Cris citou no início, elas se presentificam nesse sentimento de fé. E isso fica evidente quando nessa fala que está lá no nosso Evangelho, no capítulo 19, em que se diz: a fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Então, a fé, ela está ali presente como esse gás, como esse motor que vai nos proporcionar para o avanço, para o progresso, para Jesus, né? E quando a gente... E aí eu pensei, né, nos aspectos que se relacionam. Tem essas três leis aqui se relacionando com a fé. Na lei divina, é a primeira lei que aparece, que tem a ver com esse arquétipo divino, que é o self, né, que é Deus em nós. Esse Deus em nós, esse self, é aquele que está orquestrando todo o nosso estado íntimo. Né? Então ele está ali fazendo emergir nossa sombra. O que Jesus fez com a sua fé? Fez emergir a sombra. Né? Então, se a gente toma ele no lugar do self, o nosso self faz emergir a nossa sombra, para que a gente tenha contato e faça esse mergulho interno, né? E que através disso a gente possa curar as nossas chagas pelo movimento do amor e não da recusa. Porque quando a gente está recusando, a gente está deixando o nosso inconsciente, o nosso complexo ordenar na nossa vida, a gente se embanana todo e depois não sabe por quê. Porque a gente não quis conhecer, né? Por isso que a gente não sabe. A lei de adoração. Na lei de adoração, perguntas que me vieram, né? E que eu acho que é o que Jesus também questiona.
No que depositamos nossa fé. Nas ilusões do mundo, a lei de adoração deve ser dirigida pelo self, que é esse arquétipo mestre que nos orienta para o nosso verdadeiro propósito. Porque às vezes a gente se apega a representantes do mundo externo para poder nos dar um tipo de segurança, porque a gente tem muito medo, porque a gente fez muita coisa no passado não tão distante, e a gente tem muito medo disso tomar a gente, da gente enlouquecer e da gente fazer coisas horrorosas novamente. Então a gente está muito mal com tudo isso, a gente não sabe lidar. Mas a fé vem justamente para nos dar essa certeza, que é a fé raciocinada que chega primeiro, por meio do Espiritismo também, para nos dar essa certeza de que é Deus que está orquestrando tudo. Então a gente pode confiar quando essas coisas vierem, e por isso, né, que Bernardo também trouxe, vigiar e orar, né? Porque a gente tem que estar atento o tempo todo, a gente mesmo, e pedindo forças a Deus. Isso, o vigiar e orar, é o resumo do criou-se tá em processo de criação de um eixo entre o ego e o self. É a gente dando abertura para o self trabalhar. O problema é que a gente barrega o trabalho dele, né? Então, é isso que a gente tem que ficar atento. Então, isso tem a ver com a lei de adoração. Quando a gente está ali ligado aos propósitos divinos, né? E do self, que não tem a ver com essa que na verdade tem a ver com suportar a dor de um ego cristão, desse catolicismo que a gente traz muito carregado nas nossas concepções. E a lei do trabalho. Do trabalho, porque olha, não é trabalho fácil isso. Isso daí não é fácil, por isso que a gente está aqui fazendo seminário, estudando junto, um monte de coisa, porque existe trabalho, exige gasto de energia, mas é um bom investimento. O exercício da fé raciocinada, ela é um trabalho, é uma movimentação de energia, renovação e esforço de vontade. Então, o nosso trabalho, ele tem que ser, não de não ser mais aquilo, mas tem que ser de olhar que a gente é aquilo. Porque essas modificações, essas transformações vão acontecendo a partir disso. Então, e quando Jesus fala desse transpor montanhas, exige um trabalho, mas que não é uma tarefa fácil. Porque o que são essas montanhas? São esses materiais, isso que a Joana chama de atavismos, né, no passado. Isso que nos prende, são essas correntes. E quem colocou ali? Foi a gente, não foi o outro, não foi minha mãe. Então, para o nosso ego, ter que saber com isso é muito doloroso, né? Porque a gente tem que encontrar o nosso desejo, e o nosso desejo é perverso, sabe? E a gente tem que entender que não foi outro que colocou e nem vai ser o outro que vai te dar, porque às vezes também a gente culpabiliza o outro, né? A gente fala, eu estou assim porque você que causou, você que está me provocando, entendeu? Sendo instrumento de paciência, por isso que eu não tenho paciência, porque você é uma pessoa muito estressante. E o que tem a ver é esse esforço de vontade. É para essa condução do self, para que haja esse trabalho psíquico e uma transformação do espírito. E sem que haja isso, a gente é guiado pelas nossas sombras, né? E aí esse inferno eterno deixa de ser um processo e passa a ser uma fatalidade. Porque se a gente é guiado pelas nossas sombras e o inferno está na gente, porque a gente produz, a gente que fez aquela montanha ali, a gente fica vivendo nesse cenário o tempo todo em looping. A gente não sai, a gente é prisioneiro da gente mesmo. Sabe que inferno isso, né? E aí então que aparece o medo, que já está ali, né? O medo, esse X é tipo versus, né? O medo versus a fé. Porque o medo é a aceitação do que não existe. Quer dizer, não, o medo é a não aceitação do que existe, do que está dentro de nós. Ele entrava o movimento libertário da fé, e faltou até uma lei aqui que é a lei de liberdade, que é isso que a fé nos leva, a liberdade. Porque o que a gente sente com medo, né? A Joana fala que o medo é o nosso inimigo mórbido. O medo, ele justamente impossibilita essa florescência da fé. Porque se eu uso a fé raciocinada para poder ali
quando você faz isso, mesmo com medo, é aquilo, né? Vai com medo mesmo. Quando você vai, mas vai com medo mesmo, a fé está operando também. A fé está operando também porque existe uma coisa ali que é muito legal, que é o que está em João e Jesus Evangelho, que a fé racional nunca excede os limites da sua capacidade, nem se dói de ambição descabida, conhecendo as possibilidades que possui e os meios que se deve utilizar para os cometimentos que enfrentará. Ou seja, aquilo que a gente não consegue lidar não vai ser nos cobrado, sabe? Então, a gente já tem condições de trabalhar essa fé. Essa fé que vai, na verdade, ser uma grande aliada nossa no autoconhecimento. Quando Jesus fala que a gente transporta essas montanhas, né, tendo uma fé do tamanho de uma sementinha de mostarda, que é bem pequenininha, uma vez que eu já trouxe, foi a primeira vez que eu vi uma sementinha de mostarda. Se ele fala isso, é que justamente a gente tem condições já de fazer isso. A gente só tem que ser movido por essa vontade de não querer mais estar nessa vida, né? Nessa vida aprisionada pelos nossos atavismos do passado. Então, a fé, ela raciocinada, ela é justamente essa compreensão de que não tem nada fora do lugar. Tanto no externo quanto no nosso íntimo, porque às vezes geralmente a gente pensa isso lá fora, mas aqui dentro também não tem nada fora do lugar. E que isso tem a ver então com um devir, né? O conceito que a Joana traz, um devir psicológico. Um devir é um vir a ser, né? A gente está num estado de vir a ser, a gente não é, a gente está. Quando a gente se sente dessa forma, a gente sabe que a gente é pura transformação o tempo todo. E aí ela caracteriza como o mais importante, dizendo que, né, o devir psicológico, ele é mais importante do que esse passado nosso nebuloso. Que o sol da razão consciente se encarregará de clarear sem as ilhas de sombra doentia da personalidade. Né? Então é esse movimento que a gente está tentando se colocar. E para fechar, eu queria fechar nisso, né, de que a fé, então, como Jesus se coloca na parábola, ela deve ser usada para fazer aparecer esse conteúdo sombrio e não desaparecer. E que nesse caso, né, só sobre a hipocrisia, é difícil a gente lidar com esses nossos conteúdos perversos, né? Então, quando a gente está falando de hipocrisia, a gente fala de julgamento moral. E muitas vezes aparecem coisas como o desejo, né? O desejo sexual, o sexo, os abusos, os desvarios, o adultério, né? A traição. Isso é uma questão que nos aparece que a gente o tempo todo está tentando esconder, né? Como se a gente não fosse atravessado por essas coisas. Então, muitas das vezes isso é insuportável, mas é justamente aí, quando isso vem, quando isso aparece, e que a gente está ali na iminência de negar, que a fé tem que dar as caras, entrar em ação, que ela tem que operar. Porque ter esse conhecimento de Deus que age em nós, né, tendo esse conhecimento de Deus que age em nós, ou seja, a fé raciocinada, a gente abre margem para essa fé sentida. E é por meio dessa fé sentida que eu vou dar conta, que eu vou conseguir suportar esses elementos sombrios que estão aparecendo, porque eles não aparecem à toa. Então, enfim, para isso, para dizer que Deus está ali o tempo todo. Que isso seja algum conforto para a gente no nosso processo, de não se sentir abandonado, de saber que todas essas movimentações estranhas, né, têm esse sentido maior, que a gente possa acessá-lo, para que a gente possa continuar forte na nossa caminhada. Então é isso. A gente vai no intervalo agora. Coffee break.